Vivo, né? Isso. Não perturba, porque se alguém te liga. Coloquei. Ah, como é que é? É só isso? Só colocar ali no ao vivo e pronto? Aqui, né? Vídeo ao vivo. Começa aqui. Isso, clica, isso. Põe ali. Agora põe ali. Isso. Aonde? Aqui. Ah, o azul não, o azul, filho. É esse? Não, você tem que virar a câmera. Não, então isso que eu ia virar. O que eu fiz agora? Não, deixa eu. Dá pra virar depois. Peraí. Aqui. É aqui? Oh, glória a Deus! Vence. Muito bem. Aí, daqui a pouco já começa a entrar, já tá entrando gente. Oi, gente! Já entrou um monte ali. Isso. Nós estamos fazendo transmissão então ao vivo, desde a página do Léo e também da página Paróquia São Sebastião de Araçatuba. Olha lá, olha. Já está chegando gente, graças a Deus. Já na da São Sebastião já são 23 23 aparelhos. da minha, Mas vai eu conectando, olha, acabei de ligar a 24. minha. Ô, glória a Deus. Várias pessoas, olha. Boa Vários noite a rostos. todos. Boa noite. Vai entrando, vai compartilhando, vai chamando as pessoas para estarem conosco. Para esse bate-papo, né, Para Léo? esse bate-papo que vai Nesse ser dia tão especial. um dia tão especial, né? Vamos esperar só mais um pouquinho para a gente já fazer a introdução certinha. Porque eu acho o seguinte, Léo, como é bom a gente recordar dos os sacerdotes, porque todos nós tivemos aquele tão especial na nossa vida, né? Sim. Que nos batizou, que fez o nosso casamento, que deu a nossa primeira Eucaristia. Sim. Eu me recordo muito bem, a minha primeira Eucaristia foi o padre Cláudio Menegazzi, que está ainda aqui em Campinas, né? Ainda está aqui. É, está em Campinas. Então é tão bom recordar esses padres que passaram na nossa vida, que marcaram história na nossa história, né? Sim. Por isso, então vamos hoje, o bate-papo vai ser bom, né, Vai ser Léo? bom. O padre que celebrou minha primeira Eucaristia foi o Padre João, que está em Birigui agora. Ah, o Padre João. Lá na Paróquia Fungaram? Santana. Sim, sim, sim. Ó, o Padre João Ele fungaram. tinha 1 ano de sacerdócio, mais ou menos. Ó, E sabia que ele me chamava de Tiago. E eu falei assim, não é Tiago, é Léo dele. Não, mas você é Tiago, você é discípulo. Acho que ele estava profetizando, né? sim, tá vendo? Olha isso tudo. É isso. Lá atrás, é. Boa noite, pessoal. Hoje vai ser um bate-papo muito agradável. Hoje, todos sabem, nós estamos celebrando o Dia do Padre, o Dia do Sacerdote, né? Hoje, pela bênção e intercessão de São João Maria Vianney, o Curadars, o patrono do sacerdote, né? E nós, com tanto carinho, nos disponibilizamos para poder estar aqui, né? Convidei o Padre Rodinei. O Padre Rodinei, para quem não conhece, ele é pároco da Paróquia São Sebastião, lá em Araçatuba, vai se apresentar melhor, mas para que nós possamos estar aqui, conhecendo um pouco melhor o dia a dia, a vida de um sacerdote, como nasceu a vocação, o que é ser padre para ele, e para que nós possamos cada vez mais, principalmente, dar valor ao sacerdócio, né? Como o padre começou falando, muito bem falado, todos nós passamos temos uma história né? Para nós católicos, nós que somos católicos, o sacerdote, ele é indispensável, porque é ele que ministra os sacramentos. E nós chegamos no céu por meio dos sacramentos, né, padre? E para nós é muito, muito, muito lindo. São João Maria Vianney, que é o santo de hoje, dizia uma coisa que eu acho muito, muito linda. Ele falava assim, o sacerdote, ele é tão grande, que só será nos revelado no céu. Porque se soubéssemos aqui na terra, morreríamos, não de medo, mas de amor. Olha só que lindo, que lindo. Então, boa noite para vocês, boa noite, padre. Dê sua boa noite para se apresente melhor. Muito obrigado, Léo, boa noite a todos. É assim, olha, eu só quero... Às vezes eu não vou estar focado aqui, porque nós estamos com o telefone aqui, não é? Conectado na página da Paróquia São Sebastião, e depois nós temos um outro telefone ali, conectado então na página do Léo. Então eu vou estar mais voltado para o Léo, um bate-papo, né? Eu vou estar mais voltado para você. Então me perdoem de estar mesmo com meia face, né, aparecendo, mas eu quero acolher a cada um, a cada uma, né, que nos acompanha nessa noite,
para a gente conversar um pouquinho sobre a vocação sacerdotal, né? E um pouco do dia a dia do padre, como como surgiu a minha vocação. Cada um mesmo, né, sente o chamado de Deus no momento específico da sua vida, não é? Deus que vai mostrando mesmo esse caminho. Né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nesse dia. E eu queria falar uma coisa que é especial hoje. Né? Estamos aqui, estamos em Campinas. Tivemos que vir para cá, né, padre? Houve uma necessidade, tivemos que vir para cá. Estamos em Campinas, na casa da mãe, dos pais do padre, né? Da mãe do pai do padre. E aqui é onde o padre cresceu a vida toda. Nessa sala que estamos, o padre ficou assistindo Thundercats, He-Man, quer dizer, cresceu aqui, né, padre? Sim. E demos uma volta na cidade de carro, né? E ele foi me mostrando a paróquia onde ele cresceu, onde ele foi batizado e depois aonde recebeu a primeira comunhão. E a história dele se desenvolvendo aqui nessa cidade foi um dia muito lindo, de muito aprendizado para mim. E eu gostaria que o senhor falasse com todos, padre, como foi a tua vocação? Como se iniciou isso? Como surgiu no teu coração? A minha vocação está muito ligada, Léo, ao movimento da renovação carismática, né? Sim. Nós sabemos, o ano passado comemoramos 50 anos da renovação carismática no Brasil, não é? E quando o padre Eduardo, que hoje está no século XXI, e o padre Haroldo, eles vieram do Canadá para o Brasil, trazendo essa experiência de um reavivamento da fé, né? E aí era visto com muita suspeita, algo novo, algo diferente, né? Então era visto com muita suspeita. E chegaram aqui em Campinas, esses dois padres, que são jesuítas, né, chegaram aqui em Campinas com essa proposta do reavivamento da fé. E aí então o pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário, porque a paróquia Nossa Senhora do Rosário é confiada à nossa congregação claretiana. Nós estamos aqui em Campinas, na paróquia Nossa Senhora do Rosário, desde 1897. Chegamos no Brasil em 1895, este ano completamos 125 anos da nossa presença claretiana no Brasil. Os primeiros missionários chegaram aqui, chegamos em São Paulo, e depois a segunda casa foi Campinas, para Campinas. Então, na nossa paróquia do Rosário, na época, estava o padre Elias Leite, padre muito sábio. Que ano era? Que ano foi esse? Mais ou menos foi na década de 80. Comecinho da década de 80. E ele estava ali como pároco na paróquia Nossa Senhora do Rosário. E o padre Eduardo e o padre Haroldo foram conversar com o padre Elias. E o padre Elias, muito sabiamente, né, um grande pastor, um homem mesmo que conhecia muito bem o Tupi-Guarani, não é? Escritor. E ele então disse assim, não, pode deixar que eu vou acolher aqui na paróquia e eu vou acompanhar os leigos, né? Eu vou acompanhar. Então a minha mãe começou a participar lá, porque tinha um grupo de oração que era na quarta-feira à noite, que era o Rabone, começava ali a missa antes, às 19 horas era a missa, e depois então na missa abriu o portão para o grupo de oração, né? Porque o padre insistia muito, olha, primeiro é preciso participar da missa. O grupo de oração é um desdobramento da missa. Não é? É perigoso, por exemplo, quando as pessoas, eu vou no grupo de oração, mas na missa eu não vou. Sim, não é? Claro. Então eu vou lá no grupo de oração para louvar o Senhor que eu recebi na Eucaristia. Sim. Não é? Então o padre Elias fazia muita questão mesmo de enfatizar isso. Olha, é preciso primeiro participar da missa. Né? Depois é que vão para o grupo de oração, porque muitas pessoas chegavam e queriam ficar lá mesmo esperando para o grupo de oração e não participavam da missa. E o senhor era pequenininho? Isso, aí, então minha mãe participava, eu tinha cerca de 6, 7 anos, e aí então minha mãe me levava. Nós chegávamos em casa, Léo, era por volta, lá começava às 7h30 era a missa, depois começava ali por volta de umas 8h15, né, o grupo de oração. E aí, então, nós íamos de ônibus daqui, né, saíamos daqui, chegávamos no terminal central daqui de Campinas, pegávamos outro ônibus para chegar até lá. Né? E depois, então, à tarde, depois à noite, então, terminando o grupo, terminava por volta de 9h30, 10 horas. Então, nós voltávamos. Nós chegávamos em casa mais ou menos
11 horas da noite. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira. E ali eu fui crescendo. Quem que dirigia o grupo mesmo? Pai? Era o Regis e a Maísa. Castro, né? Isso, o Regis Castro e a Maísa Castro. Para quem não conhece, o Regis e a Marisa Castro foram, assim, grandes nomes no começo da renovação carismática. Né? Era quase que obrigatório quem entrasse para a renovação ler os livros do Regis, né? Jesus Te Ama, Rabone. Isso. E o senhor participou desse grupo? Desse grupo. O seio da renovação aqui, né? Isso, que coisa aqui. Linda. Então, e a minha mãe participava do grupo dos adultos e eu ficava no grupo com as crianças. Já tinha grupo de crianças naquela época? O grupo das crianças. Então ali eu fui crescendo, depois tinha um grupo dos adolescentes e depois se criou um grupo chamado Jesus Fonte da Água Viva, mais ou menos assim, que era no domingo à tarde. No domingo à tarde. Então já era um grupo de jovens. E eu fui crescendo mesmo ali naquele ambiente. Com 14 anos, mas é antes desse grupo aí, né? Com 14 anos eu fui fazer o primeiro retiro. Eu estava era aqui em Guardinha Mirim, em Campinas, né? Eu fui para um retiro da Renovação Carismática, que foi nos Irmãos Maristas, aqui é uma casa de retiro. Né? Fui para lá participar desse retiro, e que era o retiro de iniciação, né? Era o nível 1. Aí depois eu fui fazendo os outros retiros. Todos os retiros que eu tinha eu ia fazendo, né? Aí eu fui convidado a participar mesmo da comunidade Aliança Jesus Te Ama, né? Por parte dos jovens, com um ministério mesmo de intercessão, né? E comecei a participar, então eu ia e tudo. Aí tinha esse grupo de domingo à tarde, porque as pessoas trabalhavam e ficava difícil ir no domingo à noite, durante a semana à noite, na quarta noite. Então eu ia no domingo à tarde. E me recordo, Léo, eu tinha uma Bíblia da Ave Maria igual a essa, então quando eu pegava o ônibus aqui, eu tinha vergonha de levar a Bíblia, porque quem levava a Bíblia debaixo do braço eu tinha vergonha de algum amigo me encontrar no ônibus e me ver com Bíblia. Então, mesmo que tivesse calor, eu ia de blusa. E eu colocava a Bíblia debaixo da blusa, assim mesmo, e ficava segurando escondido, né? Então, eu escondia a Bíblia. E aí, então, eu comecei a participar ali dos retiros, participando do grupo e tal. E aí, uma certa ocasião, eu fui convidado. Num dos retiros, estava pregando o retiro, o Padre Elias era o diretor espiritual. Sim. Né? Ele estava ali como diretor espiritual daquele retiro. E um grupo de jovens estava ali mesmo conversando sobre a possibilidade de visitar um menino que estava no seminário. Esse menino, eu nem conhecia ele, né? Esse grupo conversando, assim, um pouco distante de mim, né? Mas eu conhecia o pessoal que estava naquele grupo. Mas não estava junto? Não estava junto, eu estava distante. Né? Estava conversando e tal, vamos no seminário, vamos lá conhecer o seminário, vamos lá conhecer onde ele está e tal, né? Combinando. E aquela palavra seminário, que sabe que a raiz do seminário é sementeira, é de semente. De semente. Então, aquela palavra seminário tocou no meu coração. Eu falei, não, eu quero ir também. Aí eu me aproximei daquele grupo e falei, vocês estão falando de ir para o seminário? E conhecer um seminário? Daí mas qual era a tua ideia de seminário até então? Eu nem sabia. Assim, eu só sabia a palavra te chamou a atenção. Eu sabia que no seminário era onde formavam os padres. Não te chamou a atenção. E me chamou a atenção a palavra seminário. Eu falei, eu também quero ir lá conhecer. E aí então eu fui, daí eu me aproximei deles e eu falei, olha, eu quero ir lá conhecer o seminário. Né? Quero ir lá conhecer esse seminário. Daí o Fábio, que é um amigo meu, né? Ele fazia parte também do grupo, ele falou, olha, vai ter a reunião na casa dos meus pais, lá em casa, com um padre que vai vir para explicar pra gente como é que vai ser feita essa visita. Eu falei, tá bom, então. Era lá em Curitiba, daqui lá em Curitiba, dos Legionários de Cristo. Né? Aí o padre veio para cá, o padre Arthur chamava, né? E ele então fez a reunião. E falou como seria a visita e tal. E do grupo ninguém mais quis ir. Do grupo que estava para ir, ninguém mais quis ir. Eu falei, mas eu me comprometi com o padre, eu vou. Fui sozinho. Foi só o senhor e ele? Não, o padre foi embora. Eu fui de ônibus aqui, peguei o ônibus aqui. Sozinho? Isso. Eu tinha mais ou menos 16 anos. Né?
Então eu peguei o ônibus aqui, fui, o padre estava me esperando na rodoviária de Curitiba. Ela é a rodoferroviária de Curitiba. Aí então eu fiquei 15 dias com os Legionários de Cristo. Aí estava tendo até encontro vocacional, enfim. Mas eu não fui para fazer encontro vocacional. Foi lá para conhecer. Para conhecer o menino, para conhecer onde o menino estava, mas eu não conhecia o menino. Entendeu? Não, foi na vibe. Eu fui ali, fiquei convivendo com eles e tal, né? Fui convivendo com eles. Daí esse padre me mostrava a missão deles, o trabalho deles, enfim, né? E eu trouxe eles tinham assim como se fosse um livro com fotos de onde eles estavam, o trabalho deles e tal. E quando eu voltei para cá, eu fui me apresentar ao padre daqui da minha paróquia. Eu falei, padre, eu fui fazer encontro, fui lá conhecer o seminário dos Legionários de Cristo, né? Aí esse padre falou assim, não, eu vou te acompanhar vocacionalmente. Aí é claro, o padre queria que eu ficasse na diocese de Campinas, mas ele me levou no seminário da diocese e tal. Num segundo retiro que eu fui, depois dessa ida para conhecer o seminário, estava como diretor espiritual daquele retiro o padre Roberto Rosalino. O padre Roberto Rosalino, muitos conhecem ele, porque o padre Roberto Rosalino ele é de Araçatuba. Quem está nos acompanhando conhece o padre Roberto Rosalino. A família dele ainda mora lá em Araçatuba, a irmã dele, né? E o padre Roberto Rosalino ele era o diretor espiritual da comunidade Aliança Jesus Te Ama. Ele era o diretor espiritual. E aí então eu cheguei para o padre Roberto e falei assim, padre, eu quero conhecer a tua congregação. Mas qual que era a minha ideia de congregação? Eu falei assim, ó, o padre Roberto é claretiano e é da Renovação Carismática. Logo eu também vou ser claretiano e vou poder ser da Renovação. Porque muitas congregações não aceitavam, né? Era o começo a espiritualidade da Renovação Carismática, né? Falei, ó, esse padre é claretiano e é da Renovação. Então eu vou ser um padre renovado, da claretiano. Né? Eu não tinha essa ideia de carisma, essas coisas, né? Pra mim era, eu vou ser padre carismático dessa congregação. Porque ele é, né? Porque ele era, né? Então eu estava ali, o meu referencial era o padre Roberto. Aí então o padre Roberto pegou meu contato e passou então para o promotor vocacional claretiano. O padre Roberto era o superior provincial na época. Ele me passou para o promotor vocacional, que é aquele que acompanha os vocacionados, né? Então aí veio aqui o padre Cláudio Uberaba, que era claretiano, que era o promotor vocacional. Ele veio para cá, conhecer minha família, enfim, e aí a gente começou a manter contato por cartas. Ele me mandava a carta, eu respondia a carta, perguntas, textos para eu ir lendo sobre vocação e tal, eu ia respondendo para ele. Aí, uma vez eu mandei uma carta para o padre Cláudio e falei assim, padre, olha, eu acho que isso é empolgação, eu não quero mais saber disso não. Aquelas cartas eu estava mesmo assim, sabe, já não gostava mais de ficar respondendo aquelas cartas, né? O senhor já estava com uns 17 anos? 17 anos. Aí com 18 anos, até os 18 anos mais ou menos, 18 anos eu me alistei no exército, porque o padre da minha paróquia, que me acompanhava, ele disse para mim assim, Rodinei, antes de ir para o seminário, vai para o exército. Porque ele tinha servido o exército, né? E eu, desde os meus 14 anos, sempre gostei de rádio amador. Eu sou rádio amador, né? Eu sempre gostei de rádio de comunicação. E aí eu me alistei e fui servir na companhia de comunicações aqui em Campinas. Então, com 19 anos, eu entrei no exército. Foi em 1994. E o senhor modula até hoje, né, padre? Até hoje eu falo no rádio, assim, é minha paixão, assim, eu gosto muito do rádio, né? É verdade. E porque o rádio foi a primeira forma de transmissão à distância. E o rádio pode servir mesmo para comunicar a palavra de Deus. Sim, sim. Né? Eu sempre, quando participo, sempre deixo uma mensagem e tal, né? Pro pessoal. E quem descobriu mesmo o rádio foi um padre, né? Quem inventou o rádio foi um padre, o padre Roberto Holandel de Moura, que é um brasileiro do Rio Grande do Sul. Ele fez a primeira transmissão à distância, né? Então, eu servi na companhia de comunicações e o comandante, como eu conhecia muito do rádio, o comandante queria que eu engajasse, que eu continuasse. Aí eu falei para ele, assim, olha, comandante, eu não quero continuar, porque o meu desejo é ser padre. Eu quero ir para o seminário. Né? Eu tinha esse desejo de ir para o seminário. Porque mesmo no exército eu continuei no grupo de oração e tal. E ainda era um desejo ardente, hein? Era um desejo ardente. Aquela palavra seminário, eu queria ir para o seminário. Aí, então, eu saí do exército em 95
né? E no final de 95, eu fui lá na igreja do Rosário e conversei com o padre Júlio, já era o padre Júlio que estava lá. Falei, padre, olha, eu fiz acompanhamento vocacional, parei, fui para o exército e eu quero retomar novamente o acompanhamento vocacional. Porque eu fui fazer um encontro vocacional em 93, fevereiro de 93, eu fui o primeiro. Depois eu fui só correspondendo por carta, desanimei. Em 94 fui para o exército, 95 saí do exército e voltei a falar com o padre Júlio. Aí o padre Júlio me encaminhou para o promotor vocacional, já era o padre Janivaldo, né? O padre Janivaldo, então, me convidou para fazer o estágio vocacional, que foi em janeiro de 96, né? E aí, então, no estágio vocacional, que é mesmo uma semana de encontro, não é só um final de semana, é uma semana toda, sim, é como se eu já estivesse vivendo no seminário, né? Então, aí o padre Genivaldo, com a equipe ali mesmo, de formadores, enfim, que estavam ali, né, essa equipe, então, me aprovou a minha entrada no seminário. No seminário. E aí, então, eu entrei no dia 2 de fevereiro de 1996. No seminário dia da apresentação, isso, dia da apresentação do Senhor. Fui para Rio Claro. Éramos em 37 seminaristas. Total, né? 37 que começamos ali. Que começamos juntos ali no seminário de Rio Claro. Não que começamos. Tinha os que estavam vindo do ano de 94, 95 e nós dessa entramos. Turma ali. Aquela turma 37. Era 37. Quantos hoje são sacerdote? Hoje somos dois. Dessa turma inicial. Que é o Ivanil, que está em Contagem, e eu. Depois, claro, teve a turma do noviciado, sim, né, que é o Wagner e o Heitor, também são padres hoje. A peneira é grande, né? Então, assim, que assim, as pessoas vão percebendo na caminhada que não é a sua vocação, que é a empolgação, que a motivação não é aquela, enfim, e o formador também vai percebendo isso daí, aquele que acompanha, né? Então, eu entrei no dia 2 de fevereiro de 1996, fiquei 3 anos em Rio Claro, morando em Rio Claro, fazendo o ensino médio, porque eu não tinha terminado o ensino médio. Sim. Fazendo o ensino médio, estudávamos num colégio fora, e tínhamos de manhã, e à tarde nós tínhamos a formação no seminário. Sim. Né? Aí depois, 96, 97, 98, 99, eu fui para a filosofia, lá em Batatais. 99, 2000 e 2001. Sim. Fiz a filosofia. 2002 eu fui para Contagem, Minas Gerais, fazer o noviciado. O noviciado é um estudo, é uma formação mais interna, de uma intimidade maior com Deus, maior tempo de oração, não tem tantas obrigações fora, de estudo fora, enfim, é só formação sobre a vida consagrada, sobre a congregação, o carisma da congregação, a vida do fundador, as constituições. É o íntimo mesmo. É aquele momento íntimo, noviciado, de muita intimidade com Deus. E depois, então, você se prepara ali para os votos. Porque nós somos religiosos. Eu sou padre, sim, mas não sou padre diocesano. Sim. Eu sou um padre religioso, missionário. Então, aí, no dia 26 de janeiro de 2003, eu fiz os votos de pobreza, obediência e castidade, numa comunidade, né? Vivendo em comunidade. Aí em 2003 mesmo eu segui para Curitiba. Fazer teologia. Teologia. Aí fiz no 2003, 2004, primeiro e segundo ano de teologia, lá em Curitiba, e fazia pastoral aos finais de semana em Pinhais. Daí em 2005 eu fui para Pouso Alegre fazer um ano de pastoral, chamado estágio pastoral. Já sou consagrado, já sou membro da congregação, né? E pelos votos você se torna membro da congregação e todo ano você vai renovando os votos. Todo ano você vai renovando, né? Até fazer os votos perpétuos, né? Que eu fiz em 2007, os votos perpétuos, antes da minha ordenação diaconal. Aí, então, eu fiz os primeiros votos em 2003, renovei em 2004, 2005, 2006 e 2007 eu fiz os votos perpétuos. E aí já foi diaconato. Aí depois em seguida. Aí em 2005 eu fui para Pouso Alegre para fazer o estágio de pastoral. Sim. Né? No estágio de pastoral, então, eu trabalhei na formação dos seminaristas. Tinha o formador, que era o padre Rodrigo, e eu como coadjutor. Em Minas, né? Em Minas, sul de Minas. Aí fiquei 2005 lá. 2006
Eu voltei para Curitiba para continuar a teologia. Então fiz o terceiro e o quarto ano de teologia. No quarto ano de teologia eu fiz os votos perpétuos, foi em março, e no dia 4 de agosto, hoje, eu fui ordenado diácono. Fui ordenado diácono lá em Curitiba, pelo Dom Pedro Fedalto, que era o arcebispo de Curitiba. Né? Eu fui ordenado diácono. O senhor foi ordenado lá? 2007, 2007, no dia 4 de agosto de 2007. O senhor tinha falado março, 4 de agosto. Não, março eu fiz os votos perpétuos. Sim, aí 4 de dia agosto. 23 de março. Foi. A ordenação diaconal. E de lá, como então, é que foi? aí depois eu terminei a teologia, continuei como diácono. Aí eu terminei a teologia. No final do ano eu tinha que sair de Curitiba. Eu já tinha terminado a teologia. Aí eu fui para Batatais. Fui para Batatais, onde eu fiquei até... daí eu fiquei até julho em Batatais, onde eu fui ordenado padre. Julho de 2008. No dia 26 de julho. 26 de julho de 2008. E aí eu continuei em Batatais até no final do ano, até 2008, até eu fiquei em Batatais. Tá, só um pouquinho. Vocês estão vendo que não é nada fácil, né? Quanto tempo? Que caminhada longa. 11 anos. É pura vocação, né? Sim. É pura vocação, porque eu acredito que nesse tempo, desde do início do seminário até ali a sua ordenação, quantas e quantas vezes o senhor se perguntou, ou se vinha as indagações, porque vem, né? Sim, muitas vezes desejo deixar o seminário. De deixar. E assim, uma coisa que eu louvo e agradeço muito a Deus, Léo, é que assim, eu sinto que é vocação, não é pressão do meu pai, nem da minha mãe, que exigiram... Nem uma fuga. Nem fuga, nem nada. Porque assim, houve momentos de crise que eu queria deixar o seminário. Sim. Eu tive uma crise muito forte quando eu fui para teologia, 2003, né, 2003. E aí eu liguei para minha mãe, dizia para minha mãe, eu vou sair do seminário. Aí minha mãe falou assim, meu filho, a mesma porta que te viu saindo de casa é a mesma porta que está aberta para te acolher. Que lindo tamanho. Né? Bonito isso daí, sabe? Então eu sempre senti muito isso, né, esse apoio dos meus pais, né, e não assim, aquela pressão, não, você tem que ser padre, não, a vocação é tua. E aí, então, eu, 2008, fiquei lá em Batatais, no nosso seminário de filosofia. Sim. Sendo coadjutor na formação, né? Trabalhando na formação. Mas já sabendo que no ano seguinte eu iria para Moçambique. Já estava certo. Já estava certo de eu ir para a missão desde a minha ordenação. Tá. Explica para nós como foi tua escolha para Moçambique, padre. Como surgiu isso? É porque o mundo é grande, enfim, né? Isso. Tantos lugares sortia para ir, né? Porque a nossa congregação claretiana foi fundada em 1849 por Santo Antônio Maria Claret, no dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo, de 1849. E a nossa congregação hoje, nós estamos presentes em 67 países, nos 5 continentes. E somos cerca de 3.000 missionários, né? Então eu posso ir para qualquer casa, qualquer lugar onde nós estamos presentes. E no Brasil nós estamos aqui já há 125 anos e temos várias comunidades no Brasil, entre elas Campinas, né? E Araçatuba. Araçatuba nós temos uma comunidade e atendemos 2 paróquias, né? Que é a paróquia do Imaculado Coração de Maria e a paróquia de São Sebastião. Então, em 2007, quando eu fui ordenado diácono, quase já no final do ano de 2007, o meu provincial, que era o padre Jaime, ele me chamou, ele estava lá em Curitiba, ele era professor no estúdio, ele me chamou e falou assim, Rodinei, até agora nós sabemos o teu destino. Você entrou em Rio Claro, Batatais, de Batatais Contagem Curitiba. Né? Então, nós sabíamos você sabia o teu destino. Agora terminou a fase do seminário, né? Você vai ser ordenado presbítero e você vai ser enviado, né? Como missionário. Porque eu sou um padre missionário. Ou melhor, eu sou um missionário padre. Um missionário padre. Um missionário padre. Mais lindo, é um missionário Isso. padre. Então, ele falou para mim assim, olha, nós temos 3 propostas para você.
Primeira proposta é de você ficar na formação de seminaristas. Eu tinha feito estágio na formação e fiquei como 6 meses como diácono e 6 meses como padre no seminário de Batatais. Sim. Então, ficar na formação. Continuar ali. Ficar na formação de seminaristas. Primeira opção. Primeira opção. Segunda opção seria eu trabalhar na administração, porque nós temos colégio, nós temos faculdade, né? Sim. Claretiano. Então, ficar na administração. E a terceira opção, Moçambique. Moçambique. E eu sempre desejei ir para a missão. Por quê? Eu, quando entrei no seminário, eu tive assim mesmo, eu fui acompanhado, eu acompanhei e fui acompanhado pelo padre Gonzales. O padre Gonzales, que é um grande orquidófilo, ele é professor de grego, professor de latim, um homem inteligentíssimo, né? E de uma santidade de vida tremenda. E o padre Gonzales, ele com 23 anos, que ele foi ordenado padre, ele veio para o Brasil. E nunca mais voltou para a Espanha. Né? Eu me recordo uma certa ocasião que o padre Gonzales estava um pouquinho triste assim na mesa, né? Falei, padre, tá tudo bem? Ele falou, eu recebi uma carta que faleceu meu irmão, lá na Espanha. E não pôde, ele não foi. Né? E no outro dia o padre Gonzales já estava normal outra vez. Entendeu? Vivia a escolha dele. Isso, vivia 100%. E depois, o testemunho mais forte para mim foi do padre Romário Jarussi. O padre Romário Jarussi viveu 50 anos no Japão. 50 anos como missionário no Japão. Claretiano no Japão. Lá em Osaka? Em Osaka. O padre Romário Jarussi era daqui de Capivari, pertinho de Campinas aqui. Naquela época, Léo, ele entrava no seminário com 13, 14 anos. Família numerosa, pai em agradecimento a Deus, dava um filho para ir para o seminário. Então o padre Romário tinha entrado no seminário com 14 anos. E ele só foi ver os pais dele, a família dele, no dia da ordenação dele, ou seja, 10 anos depois. Com 24 anos. Porque naquela época entrava no seminário, não tinha mais contato com a família. Ficava lá. Ficava ali. Então, na ordenação dele. E no dia da ordenação dele, veio a lista de transferências, porque a obediência naquela época não tinha esse negócio de diálogo provincial. O provincial fala assim, olha, gostaríamos que você fosse para tal lugar, a gente está pensando isso para você. Te Nada. dá uma escolha. Vinha a carta mesmo ali, a carta, e você vai para aquele destino. Então, veio lá mesmo uma lista de transferência. Fulano de tal, Campinas. Fulano de tal, Rio Claro. Fulano de tal, Araçatuba. Estava lá o nome dele. Padre Romário Jarussi, China. Ele falou assim, eu fui para a China, nunca saí do país, só vivi dentro do seminário. Um mês ele tinha que se preparar para ir para a China. O provincial disse para ele, falou assim, olha, você tem um mês para poder estar na China. Aí ele arrumou todas as coisas dele, né, fez as malas, enfim, e partiu para a China. Ficou um tempo na China, acho que foram 3 anos na China. Aí entrou no poder Mao Tse Tung. E eles tiveram que fugir da China e foram para o Japão. Ele ficou no Japão, Léo, 15 anos no Japão. 15 anos. Antes de vir para as férias no Brasil. 15 anos. Sem ver ninguém. Sem ver família. Mais os 3 da China. Mais os 3 da China, 18 anos. E ele, então, quando ele veio para o Brasil, ele vinha para o Brasil, ele passava pelo seminário, dando testemunho de vida dele. Né? E aí, então, ele dizia para a gente, né? Ele falou para a gente assim, olha, eu, depois de 15 anos, eu voltei para o Brasil. E a minha família, ainda meus pais vivos, a minha família viva, foram me buscar mesmo no aeroporto, com a jardineira, né? Foram buscar ele no aeroporto. Ele ficou um mês de férias com a família. Depois a família o levou novamente pro aeroporto. E a mãe dele deu um abraço nele, Léo, e disse assim, meu filho, agora até o céu. Próximo encontro no céu. E ele entrou assim mesmo chorando, né, dentro no avião e voltou para o Japão. Um mês depois, chegou a notícia que a mãe tinha falecido. E ele não pôde vir para o enterro. Os missionários, naquela época, que saíam da Espanha,
eles despediam da família e diziam mesmo, Como até se- a morte, até o céu. E o senhor Até o céu. acompanhava toda essa história e pensou, Isso. bom, tá Então, chegando a minha vez. E eu fui alimentando esse desejo pela missão. Porque E aí, é um emoção. sentimento de gratidão pelos missionários que vieram. Sim, sim. Não é? Se hoje nós somos cristãos, É porque veio. veio missionário de jesuítas fora. e todos Isso de mais. fora. Então, e tinha mesmo essa famosa frase, até o céu. Até o Despedir da família até o céu. Próximo encontro no céu. E aí o senhor quis ir para Moçambique. Daí eu quis ir para Moçambique. Eu falei, padre, eu quero ir para Moçambique. 2008 Isso, foi pra lá. 2007. 2007, quando eu falei com o meu provincial, lá Sim, no sim. diálogo com o provincial. E aí, então, no dia da minha ordenação, já era o outro provincial, era o padre Oswald Chiusini. Ele estava na minha ordenação, né? E ele, então, no final, fazendo os agradecimentos ali, enfim, ele disse assim, olha, nós, missionários claretianos, estamos lá em Moçambique, no meio daquele povo destroçado pela guerra, povo que perdeu a esperança, um povo mesmo destroçado. Vive na miséria. Vive na miséria. Estão lá os nossos missionários. Né? E eu faço menção, eu me lembro das palavras do padre Oswald Chiusini. E eu faço menção a Moçambique e ao padre Genivaldo. O padre Genivaldo tinha sido meu promotor vocacional. Sim, e lembro. estava em Moçambique. Ele estava lá. Estava em Moçambique, em 2006. E ele veio para a minha ordenação. Sim. Né? E o padre Chiusini falou assim, eu faço referência a Moçambique e ao padre Genivaldo, porque pode ser que no próximo ano, 2009, o padre Rodinei também vai para Moçambique. É jovem, tem saúde, diz a Deus e à congregação, eis-me aqui, e pode ser que no próximo ano vai para Moçambique. Então ali ele já Deixou uma deixa. deixou a deixa. E aí então foi mesmo. Em fevereiro de 2009, 2009, fevereiro de 2009, então eu fui para Moçambique. Então lá estava já o padre Genivaldo e o padre José, que tinha ido em 2006, e onde eles assumiram a missão dos deunianos, os deunianos que tinham começado a missão ali no Gilé, desde a década de 40, não é? Quando os deunianos chegaram lá, o padre Choncho, que ainda estava lá, né? Era italiano, o padre Choncho dizia, quando eu cheguei em Moçambique, aqui no Gilé, eu encontrei só um cristão. Um cristão. O Gilé é uma aldeia, o que é? O Gilé é um distrito. É um distrito. É um distrito da província da Zambésia. Sim. Né? Ele disse assim, eu encontrei somente um cristão. Quando os deunianos saíram de lá, Léo, eles deixaram 200 comunidades. 200 comunidades. 20 mil cristãos na época. Isso quanto tempo? Quantos anos foram? Vai lá, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 60 anos de missão ali. Nossa, você vê que... 20 mil cristãos. Então quando o senhor chegou lá, palavras. tinha 200 comunidades. 200 comunidades. Quantos Isso. padres mesmo para 200 Éramos em três. Em três. O padre Genivaldo, o padre José e eu. Para cuidar de 200 comunidades. rurais. Rurais. E a dificuldade das estradas, buraco na Isso estrada. que eu queria que o senhor falasse para nós. O que o senhor chegou em Moçambique, o senhor encontrou lá? O senhor falou, que vida é essa aqui? Porque é uma realidade totalmente Diferente. inversa da nossa, na verdade. Não existe conforto, não existe, assim, os acessos, as formas com que nós temos aqui. O que o senhor encontrou lá e... Quando eu cheguei, chegamos ali em Nampula, né? Chegamos em Maputo primeiro, porque a viagem é São Paulo, Joanesburgo, na África do Sul, porque a África do Sul é a porta para a entrada na África, né? Sim. Joanesburgo, Maputo, capital de Moçambique, e depois Nampula. Então, quando cheguei lá, uma chuva, porque é tempo de chuva, fevereiro é chuva, não é? Estava chovendo muito, não é? E aí, então, nós saímos de Nampula e fomos para o Gilé. Né? E lá no Gilé, aquelas estradas de terra, aquele barro mesmo. Calor, né? muito calor lá. Muito quente, e muita chuva, né? É período de chuva ali, até março, abril. E assim mesmo, muito barro. Agora, o que eu encontrei lá, Léo, que para mim, assim, foi uma identificação de início ali mesmo, foi o seguinte. Quando eu estava na filosofia, nós fizemos um retiro e o padre Brás, que era o meu formador, ele nos conduziu no retiro. Foi uma experiência tão bonita de Deus que a pergunta era: qual é a imagem que você tem de Deus? O que
você imagina Deus? Era essa reflexão. Como você imagina Deus? E ele foi nos conduzindo até um dia em que eu visualizei. Eu via mesmo Deus sentado, um senhor, não é? Com um chapéu de palha, com um cigarro de palha na boca, não é? Sentado numa cadeira de balanço, numa varanda da casa, numa casa de pau a pique. Eu vim aqui, aqui no zoológico aqui em Campinas, tem uma casa lá mesmo do caboclo. Tem aquela casa de pau a pique, né? Sim. Que é de barro e coberta com capim. E lá as casas são assim. E lá são assim. E eu via Deus assim, sentado na varanda, com um fogão a lenha ao lado, um bule com café, e ele sentado naquela cadeira e olhando a criação. Ele sentado ali contemplando a criação, na varanda da casa. Uma casa mesmo de pau a pique. Assim. E no alpendre da casa. Quando eu cheguei em Moçambique, as casas de pau a pique. E para mim me veio, aqui Deus mora. Aqui é a morada de Deus. Que lindo. Aqui é a morada de Deus. E eu era fascinado pela casa de pau a pique. Sim. Aqui é a morada de Deus. Então foram as casas que eu encontrei. E ali uma identificação direta ali. E as casas eram assim, de chão batido. Chão batido, não tem cimento. E Chão saneamento batido, básico. Zero. Zero. Usam latrina. Usa latrina, né? Aquelas latrinas, né? Faz aquele buraco no chão. Sim. E depois quando enche aquilo lá, tampa e faz em outro lugar. Ou vai né? pro meio do mato e tudo mais. Então, muitos fazem... E o senhor ficou quanto tempo lá, padre? Então, aí eu fiquei no Gilé com o padre José e com o padre Genivaldo 1 ano. 1 ano. Lá no Gilé. Mas já tinha a proposta de abrir a nossa comunidade em Nampula, que é uma cidade grande. Né? Por quê? Porque Nampula tinha um aeroporto. Para ser uma casa de acolhida dos que estavam no Gilé indo para lá, para fazer compras e tudo isso. Uma casa de apoio à missão do Gilé e, ao mesmo tempo, quando vinha algum missionário, ter algum lugar para ficar ali em Nampula. Chegar e ficar ali para depois ir lá para o Gilé. Então já estava certo. E os missionários indianos também. Então, aí em 2010, eu fui para Nampula para abrir a nossa comunidade de Nampula. Né? Aí eu fiquei morando no Anchilo, que é um centro catequético dos deunianos, dos combonianos, melhor. Dos combonianos, fiquei morando ali até a construção da nossa casa. Sim. A nossa casa foi construída então em 2014. E aí o senhor fazia um rodízio junto com os outros 2 sacerdotes. Isso. Nessas 200 comunidades. Isso em 2009. Aí em 2010, quando eu fui para Nampula, o bispo nos deu uma paróquia rural, com 38 comunidades. Né? Então eu ia para a paróquia que vivia na cidade, para a construção da casa e tudo isso, e trabalhava na Caritas. Eu ficava na cidade e na quinta-feira, então, eu ia para a paróquia. A paróquia ficava a mais ou menos 40 quilômetros de casa, 10 quilômetros de asfalto e 30 quilômetros de estrada de terra. Então eu ia na quinta-feira, ficava quinta, sexta, sábado e domingo voltava para casa outra vez. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma coisa que o senhor já me falou e muita gente às vezes não sabe. Quantas malárias o senhor pegou, padre? Então, meu desejo, Léo, era viver e morrer em Moçambique. O senhor chegou lá, se apaixonou por aquilo, que nem o que foi pro Japão lá. Eu quero viver e morrer em Moçambique. Mas eu tenho talassemia, que é a anemia do Mediterrâneo, né? E a minha hemoglobina está sempre no limite, né? Sempre eu estou assim, entre estar normal e estar mesmo com anêmico. O senhor né? já sabia que tinha talassemia ou não? Não sabia. Entendi. E eu fui para lá. Então, estando em Moçambique, eu peguei mais de 30 malárias. Mais de 30 malárias. Isso. Mais de 30. Eu mesmo fazia o teste. Eu picava, colocava ali mesmo, tem como se fosse um aparelhinho assim, pingava o reagente, uma gota de sangue, e o reagente detectava malária, eu mesmo tomava a medicação. E mesmo assim não pensava em voltar, com medo de morrer. O meu desejo era viver lá. Era viver e morrer lá. Só que a morte estava muito eminente, porque assim, no último ano que eu fiquei lá, 2016, a cada 15 dias eu tinha malária. Eu estava jogado na cama, ou seja, a minha hemoglobina chegou a 8,5. A 8,5. O normal do homem é 13, 14, chegou a 8,5. Então eu já não tinha mais resistência no organismo, eu já não conseguia. Mas ainda o teu coração queria ficar lá. Queria ficar lá. Eu queria só falar uma coisa que me vem no coração agora. Tem um padre que é um amigo meu e eu acompanho, e ele fala assim que um padre não é um homem, é o sacrifício de um homem. Eu acho isso muito forte.
porque ele explica que vocês deixam tudo, a vida de um homem, tudo aquilo que o mundo, eu digo o mundo, né, o mundo de uma forma geral, oferece para um homem, renuncia a tudo, é um sacrifício para poder viver para os outros. Né? Eu sempre tenho essa imagem, né? É o renunciar, é o se sacrificar, tudo pelo tudo. Tudo pelo tudo que é o Cristo, né? E eu fico imaginando isso. O senhor teve 30 malárias, não é fácil. Aqui a gente não aguenta uma dengue, né? E o senhor teve 30 malárias. E ainda o coração queria ficar lá porque tinha esse desejo de servir. Né? Vocês estão entendendo como é lindo a história de um sacerdote, né? E eu falo do Padre Rodinei, eu vejo nele, o olho dele brilha quando ele fala sobre a vida dele de sacerdote. No dia 26 de julho foi o aniversário de 12 anos, né, de sacerdócio dele. E ali antes da Santa Missa, né, eu estava lá e ele falou assim, olha, Léo, eu estou com o sapato da minha ordenação, né, eu estou com a calça, né, a camisa de baixo, a camisa de cima do clerigal da minha ordenação e tudo aqui que eu conservei. E eu achei aquilo lindo, padre, mas o que eu achei mais lindo foi o teu vigor. 12 anos depois o senhor estava com aquele vigor, daquela alegria de ser sacerdote, de não ter se arrependido um segundo do teu sim. Isso eu tive uma crise em Moçambique, graças a Deus eu sempre tive meu diretor espiritual, né? Porque eu queria ficar em Moçambique, eu não queria voltar, né? E eu quase, porque o provincial disse, você tem que voltar. Era pelo meu bem, e eu não queria voltar para o Brasil. E aí, então, eu quase deixei o ministério. Eu ia me casar lá em Moçambique. Eu vou ficar aqui. Porque Se ajudar esse povo. Eu queria ficar em Moçambique, né? Eu entrei numa crise terrível mesmo, sabe? E hoje eu vejo, né? Se eu tivesse continuado em Moçambique, deixado meu ministério, ficado em Moçambique, eu estaria morto hoje. Muito porque eu já não tinha mais saúde para continuar ali, então, entendeu? 30 malárias. Eu não tinha mais saúde. Aí então, quando estava para eu voltar para o Brasil, aí eu já tinha conversado com o provincial. Falei para ele, olha, eu gostaria de, pelo menos, eu volto em 2016, eu gostaria de 2017 não assumir nenhum trabalho, eu gostaria de refazer a minha saúde física, eu tinha que fazer um acompanhamento, minha saúde física, emocional, porque a malária mexe muito com o emocional, Léo. É um sentimento de morte muito grande, é um sentimento de morte muito grande. Então mexe muito com o emocional. Depois eu queria também, né, cuidar da minha saúde intelectual, estudar um pouco, né? E então eu tinha pensado de 2017 não assumir nenhum trabalho. Tempo ali. Um ano sabático, vamos dizer assim, ano né? sabático. Ali, mesmo tão novo, né? Para eu poder me cuidar da minha dimensão espiritual, enfim, né? Eu até pensei em viver no mosteiro, ficar assim um ano, né? Cuidando da minha saúde e tal. Aí, pronto, então tinha sido essa proposta. O provincial falou, eu acho por bem fazer isso mesmo. Mas né? Quando chegou aqui? Aí eu cheguei aqui, então, eu cheguei em setembro de 2016. E no dia 4 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário, Sim. dia 4 de outubro de 2016, eu peguei a última malária. Já está no Brasil. Já está. Na verdade, assim, Pegou eu lá trouxe ela veio na viagem. A Moçambique veio com o senhor um pouco, né? Então ela veio, ela se manifestou, eu estava lá no Rosário. Aí o padre Fernando, que era o pároco, ele me picou ali mesmo. Nossa, era um calafrio muito forte, uma malária muito forte. Se cuidou. Sorte que eu trouxe o Quartem, que é a medicação, né? Eu trouxe comigo 2 caixinhas. Então eu tomei, eu trouxe o teste e trouxe a medicação. Porque chega aqui, se você vai no hospital e fala assim, eu tô com malária, bichão, uma complicação. Ia sair no Jornal Nacional. E aí, e aí o senhor se cuidou? Aí eu fiquei aqui em Campinas até no final de 2016. E aí o meu provincial, né, o Padre Marcos, ele falou para mim assim, Rodinei, nós tínhamos feito um acordo de você ficar 2017 sem assumir nenhum trabalho. Mas lá em Araçatuba... eu nem conhecia Araçatuba. Lá em Araçatuba, nós temos 2 comunidades. A paróquia de São Sebastião e a paróquia do Imaculado Coração de Maria. E a paróquia de São Sebastião, o Padre Sebastiano está saindo para ir para a Itália. E
E o padre Argemiro ser ordenado bispo, foi nomeado bispo de Assis. Duas baixas. Duas baixas, dois padres estão saindo. Será que você pode ir para lá? Mesmo eu sinto isso no coração. Né? Lá é um povo assim muito bom. O trabalho assim, a tua cara lá na São Sebastião. Povo bom! Povo bom demais! Isso é um pastor, né? O povo bom demais de lá. Você não quer ir para lá? Eu peguei e falei assim, padre, eu sou missionário. Eu não me recusei de ir para Moçambique. E aqui em Araçatuba, mesmo, veja só, mesmo meus pais idosos, né? Minha mãe já nos seus 75 anos, meu pai nos 81 anos, todos vivem sozinhos aqui em casa, né? Mas eu sempre tive assim, se Deus me tirou da casa dos meus pais, se Deus me chamou, Deus também cuida dos meus pais. É verdade. Né? 2014, meu pai teve um AVC, eu liguei pro meu provincial, veio aqui a ambulância, pegou meu pai, levou para Batatais, ficou lá se cuidando desde julho até dezembro. Então, eu tenho esse lembro respaldo. que o senhor me contou uma coisa muito interessante sobre isso, né? Até que o senhor ficou preocupado e ligou e, nossa, o que eu faço? Volto, não volto? Eu assim, fique em paz. Cuide da missão, que o quê? Que nós cuidamos da tua família. É muito lindo isso, né, em Deus. Né? Então, graças a Deus, eu tenho uma congregação mesmo assim que nos dá esse suporte mesmo. Né? Eu sou muito grato à nossa congregação claretiana. E aí, então, eu fui para Araçatuba no dia 1º de fevereiro de 2017. O senhor aterrissou lá em terras de Araçatuba, Está na São Sebastião. Né? Cheguei lá no dia 13, eu assumi como administrador paroquial, porque existia ali mesmo um diálogo, Léo, de entregar uma das duas paróquias. Porque assim, nós também não temos muitas vocações, né? Sim. As pessoas têm que entender isso. Então nós íamos entregar uma das duas. E estava tudo certo para entregar São Sebastião para a Diocese e ficarmos no coração de Maria, né? E essa conversa, mesmo os paroquianos sabem muito bem do que eu estou falando lá da nossa paróquia de São Sebastião. E aí, então, quando teve o capítulo em julho de 2017, eu era o superior da comunidade, então eu, por direito, participo do capítulo. Sim. Aí eu cheguei para o meu provincial e falei, e aí, como é que vamos ficar lá em Araçatuba? Eu vou continuar como administrador paroquial, vamos entregar São Sebastião, como é que é? Ele falou assim para mim, Rodinei, você é jovem, Fernando é jovem, está no coração de Maria. Sim. Vocês continuam lá. Vocês continuam. Eu vou pedir para o bispo, então, dar a provisão de pároco para vocês, né, nomeá-los pároco, e vocês ficam lá. Então, eu acho que foi novembro ou dezembro de 2017, então o Sérgio, então, me nomeou pároco da paróquia, né, de São Sebastião, e lá estou. Feliz da vida, né, Feliz Léo? da vida. Eu costumo Povo bom demais, Sim, Léo. eu falo, né, eu conheço bem as pessoas de São Sebastião, já há muitos anos faço missão lá, e sempre sou convidado para estar lá, e acompanho. E eu vejo a alegria da comunidade hoje. A unidade da comunidade hoje, sabe? De estarem ali ajudando e nas suas funções, e um ajudando o outro e construindo com o outro. Tudo fruto do trabalho do Senhor. As comunidades se conversando, né? Em volta da paróquia e tudo. Eu acho muito lindo. A gente já está terminando o tempo, padre, mas eu queria te fazer mais uma pergunta. Eu falei desse padre amigo meu que diz que um padre, ele não é um homem, é um sacrifício de um homem, e ele pensa assim. São João Maria Vianney, que é o padroeiro dos sacerdotes, o santo de hoje, né? Ele dizia assim, eu gosto muito dessa analogia, que ele fala assim, que um sacerdote, um padre, humanamente falando, ele é inferior a todos os homens. Ele fala. E ele ainda está falando, porque padre nem profissão né? Humanamente falando. Mas divinamente falando, ele é superior ao mais alto cargo que um homem possa ter. São João Maria Vianney pensava assim, para o senhor, o que é ser padre? Olha, para mim, o padre é o ser da comunhão. Não é? Eu digo sempre o seguinte, é o homem da comunhão. Existem muitas definições, documentos da Igreja, Presbyterorum Ordinis, que é um decreto do Concílio Vaticano II, Sim. que fala das funções do padre. O padre é o ministro da palavra, é o ministro dos sacramentos, é o ministro da pastoral, né? Mas eu gosto muito dessa imagem, que o padre é o homem da comunhão. Né? Da comunhão. Por quê? Da comunhão com Deus,
e da comunhão com os irmãos. E que cria comunhão. Esse homem da comunhão. O padre não é somente o ministro do sacramento. Sim, sim. Nós sabemos que a Eucaristia é que edifica a igreja. Sim. Não é? Sem o padre, nós não temos a edificação da igreja. Sim, sim, sim. Porque o padre faz acontecer o Cristo. Não é? Traz presente Cristo na Eucaristia. Sim, sim. Depois, o padre, pela ação do Espírito Santo. Sim, sim. Não é? Depois, o padre, ele, em nome de Deus, absolve os nossos pecados. Sim, sim, sim. Não é? Ele age in persona Christi. Todo cristão é chamado a agir in persona Christi, né? Na pessoa de Cristo. Sim. E ser outro Cristo. Mas para mim, o padre é o homem da comunhão. Da comunhão sacramental, dos sacramentos, dispensador dos sacramentos, mas ao mesmo tempo é o homem da solidariedade. Da solidariedade. Né? Não podemos reduzir o sacerdote somente à ação litúrgica Sim, sim. do sacramento, Sim, sim. mas é o homem da solidariedade. Por quê? Se o padre é um outro Cristo, tem uma palavra em latim que diz assim, que o padre é ipse Christus, mesmíssimo Cristo. Né? Nosso fundador dizia assim, que devemos configurar a nossa vida à vida de Cristo. Configuração. É uma identificação tão profunda. Cristo sentia compaixão, né, pelo povo. Sim. Você pega o evangelho do domingo passado, da multiplicação dos pães. Sim, sim, sim. O que moveu Jesus a fazer aquilo? A compaixão. Ele sente compaixão do sofrimento do outro. Por isso, desta comunhão com Deus, de intimidade, de oração, né, brota a compaixão. Então, é ser enviado para se compadecer da dor do outro, do sofrimento do outro, do problema do outro. E tomar a dor do outro como se fosse tua. Então, para mim, o sacerdote é o homem da comunhão. Comunhão primeira com Deus. Né? Sim. Por isso, as nossas orações, o nosso estudo, o dispensador dos sacramentos, ele age na pessoa de Cristo, né? E tudo isso. In persona Christi, tudo isso. Mas também que se compadece do seu. Eu vejo muito isso no senhor, padre. Essa vida vertical e horizontal. Eu vejo muito essa comunhão. Eu conheço o senhor e tenho andado com o senhor. E sei o quanto o senhor é um homem de oração. E vamos rezar o terço, né? Vamos rezar hoje. Hoje fez eu rezar a liturgia diária. A liturgia das horas, de manhãzinha. E assim, reza e tudo de manhã. Então o senhor tem essa comunhão que o senhor não quer e sabe que é necessária o senhor ter com Deus exatamente para ser um com o outro. E isso é muito lindo, né? Eu acho muito bonito isso na vida de um sacerdote. Eu queria só ler. Vejo muito isso na tua vida. Eu queria só ler essa definição que está em Hebreus capítulo 5, não é? Hebreus capítulo 5, versículos 1 e 2. Define muito bem quem é o sacerdote. É tão bonito. Diz assim, olha. Em verdade, todo sacerdote é escolhido entre os homens, e constituído a favor dos homens. Ele é tirado do meio dos homens para ser dos homens. Homens e mulheres, né? Sim, sim, sim. E constituído a favor dos homens como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus. Mediador. As coisas, mediador. Isso. Para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Veja, sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Por isso, ele deve oferecer sacrifícios tanto pelos próprios pecados quanto pelos pecados do povo. Ninguém se apropria desta honra, senão somente aquele que é chamado por Deus. Amém. Bonito isso. Lindo. Né? Ou seja, é um homem tirado do meio do povo. Para ser do povo. Como diz ali Marcos capítulo 3, versículo 13, diz justamente isso. Jesus, porque às vezes eu fico me perguntando assim, Léo, por que eu? Éramos em 37, né? 37, por que eu sei? Por que eu? Porque é aquilo que diz o Evangelho de São Marcos.
Porque ele quis. Porque ele quis. E ponto, né? E ponto, não E tem ponto. explicação. Então, é isso, né? Ou seja, somos tirados, formados por Deus a serviço do povo. Eu vejo muito isso. E agora, o que eu vejo num sacerdote, né? O senhor sabe que eu tenho um carinho enorme pelo sacerdócio em si. E eu vejo exatamente o que diz essa palavra. Vocês, os senhores, são essa mediação entre nós. A forma mais próxima de eu estar com Deus é tendo um sacerdote, né? Por meio de todas as formas. Claro, por meio dos sacramentos, né? Principalmente o sacramento da absolvição, o sacramento da comunhão, enfim, os sacramentos que nos traçam o nosso caminho ao céu, mas também é exatamente isso. Por o Senhor ser um outro Cristo, aquele que acolhe, aquele que recebe, aquele que cuida, aquele que... Então, sabe, nós precisamos cada vez mais rezar e respeitar o sacerdócio de um padre, porque para nós é muito, muito importante. Feliz a comunidade que tem um sacerdote. Sim, né? eu me recordo, Léo, e o pessoal da São Sebastião vai recordar, o padre Laurindo. Sim. O padre Laurindo, 91 anos. Então, no dia de Corpus Christi, eu falei assim para ele, assim, padre, diz uma palavra no dia de Corpus Christi para o povo. Ele dizia assim, olha, eu hoje estava rezando de manhã, e eu fiquei olhando para as minhas mãos. Para as minhas mãos. Saber que das minhas mãos vem Cristo. Veja, pelas minhas mãos, eu faço Cristo presente para o povo. É lindo isso, né? Bonito. O padre Laurindo diz assim, olha, veja, nós tão pecadores que somos, tão pecadores, fazer Cristo presente na comunidade, pelas nossas mãos. Lindo. São Curadários, acho que uma dos pensamentos, das reflexões mais famosas dela é exatamente isso, né? Quando ele fala, se você encontrar na rua andando um sacerdote e um anjo, cumprimenta primeiro o sacerdote. Porque por mais celestial, mais puro, mais na presença de Deus que esteja um anjo, é o sacerdote que nos traz Jesus vivo no Santíssimo Sacramento do altar. Por isso, e aí, então, uma coisa que eu queria comentar também, Léo, se me é permitido, às vezes as pessoas perguntam, como que é a vida de um padre? Sim. Como que é o dia a dia do padre? O padre existe, né? Ou ele só aparece na missa ali, vai embora. É importante a gente lembrar o seguinte, às vezes nós padres, pecamos, no sentido assim, nós somos padres. Somos padres. É o ser. É o ser. Não é o estar, né? Não é estar. Então, a gente precisa mesmo se apropriar disto, de a gente ter tempo para oração, né? Então, lá em casa, cada comunidade nossa tem um ritmo, né? Lá em casa, então eu levanto todos os dias 5 horas. Eu sei. 5 horas da manhã, porque as nossas constituições rezam assim. É preciso 1 hora de oração pessoal. Não é porque as minhas constituições, é claro que é a voz da sabedoria que está ali. Né? Não é porque as constituições, mas eu sinto necessidade, Léo. Sim. Entende? De poder ter esse tempo com o Senhor. Para eu me abastecer, para eu ter alguma coisa para levar às pessoas. Sim. Senão a minha presença na vida das pessoas é inútil. É verdade. É inútil. Então eu levanto. A gente só dá do que tem, né, padre? Eu levanto 5 horas. 5 horas. 5 horas. 5h15 eu faço a minha higiene, enfim. 5h15 eu sento para a minha oração pessoal. Agora, é claro, como nós estamos tendo oração todos os dias, está sendo às 6 horas. 6 horas. Mas eu antes já me preparo para aquela oração das 6 horas. Então, não vai chegar do nada e começar lá. Então, eu rezo das 5h15 até 6h15, 6h20. Aí depois eu vou ler um pouco, até umas 7h15 mais ou menos, né? Aí eu vou para a capela, porque nós temos a nossa oração comunitária. Entre vocês sacerdotes que moram lá, que né? moramos lá. Lá nós somos 4. E rezam juntos. Isso, Padre Fernando, Padre Piva, Padre Laurindo e eu. Né? Então nós rezamos ali juntos. Nós rezamos as laudes, e depois nós lemos alguma coisa, enfim, e nós fazemos a meditação do Evangelho do dia. Então rezamos até
dá uns 40 minutos de oração. Aí depois a gente vai tomar café e em seguida eu vou pro meu dia. Começa os afazeres do Os dia. afazeres do Vai dia. viajando. Se eu tenho doentes para ir visitar, eu vou visitar. Se Famílias. tem para ir pro velório, eu vou pro velório, vou para a secretaria, enfim. Né? Então eu vou para a minha atividade. Volto para casa, meio-dia pro almoço. Aí, então nós sentamos como comunidade para almoçar. E almoça juntos. os 4 juntos. Os 4 juntos. Então almoçamos juntos. E depois então descansa até as 2 horas. Uhum. Aí 2 horas retomamos o nosso trabalho outra vez, né? Aí depois então, às vezes eu tenho reunião na segunda-feira à noite. Sempre tem Terça-feira é a nossa folga. Terça-feira. Né? Terça-feira então é a nossa folga. Aí eu aproveito para ir pedalar. É dos 4. Enfim, dos quatro lá em casa. Aí é quando o senhor pedala. Daí eu vou pedalar, ou às vezes eu vou ir pescar. Ou às vezes não folga. Às vezes não folga. Às vezes não... melhor, às vezes folga, né? Então é assim a nossa vida, né? É assim, a vida toda que envolve mesmo o trabalho, a nós confiado. Por exemplo, eu tenho uma paróquia, depois então a paróquia São Sebastião são 4 comunidades. Além da paróquia, tenho 4 equipes de Nossa Senhora que eu acompanho. Sim. Né? E os vicentinos. Depois nós temos o trabalho também da diocese, ou seja, o Conselho de Presbíteros, Colégio de Consultores, enfim. Então, e os trabalhos solidários ainda que... sim, mas isso faz parte da paróquia. Faz parte da paróquia, eu sei, mas que ocupa muito tempo. Isso, E é bom essa vida de morar em comunidade com os outros, porque o senhor não se sente tão só também, isso, né? Isso ajuda bastante, né? Porque eu vejo muito, né, em outros padres que eu conheço, estou falando que eu conheço, que são padres diocesanos, eles moram sozinhos, e eu vejo, às vezes, essa lamentação, poxa, Léo, às vezes acaba o domingo, que normalmente, estou falando um tempo normal, não de pandemia, né, em que se celebra ali 4 missas, 5 missas lotadas, mas depois, 9 horas da noite, se vê sozinho. A solidão. Então bate aquilo, né? E ali o senhor ainda tem os amigos ali, os outros padres, né? Às vezes eu chego no domingo à noite, mesmo cansado, eu sento ali com o Padre Piva, dá pra bater né? um papo. Pra bater um papo, a gente assistir alguma coisa juntos, né? Que Estarmos bom, juntos, padre. né? Então E eu louvo e agradeço muito a Deus, né, por ter me enviado a Araçatuba. Araçatuba. Né? Eu sempre tenho isso, né? O nosso fundador dizia, onde nós estamos, nós somos enviados, porque nós somos missionários. E ali na São Sebastião, né, nós rezamos essa cartilha, unidade, solidariedade e missão. E missão. São essas 3 palavras que conduzem mesmo a nossa caminhada. E este ano nós celebramos ali 25 anos da nossa paróquia. Rezem para o padre ter vida longa. Mas não fica pedindo para ele ficar a vida inteira lá não, porque um padre não é de uma paróquia, né? Mas Deus tudo sabe, né? Vai que, né? Mas padre, que alegria essa partilha. Eu desejei muito isso, o senhor sabe, de nós fazermos essa live, essa partilha, para que, principalmente os seus paroquianos, às vezes que não conhecem a história do senhor, tivesse mais esse grau de intimidade, de conhecer, saber que não é fácil, é uma luta, mas é totalmente prazeroso e vitorioso a vida de um sacerdote, né? E como o senhor também tem uma outra história, além de estar só ali, né? E eu fico feliz de ter dado certo esse momento com você. Que bom, Léo. Aqui na tua casa, no teu berço, fiquei feliz de estar aqui com você. Aqui nessa casa aqui, né, meus pais, nós moramos aqui já há 45 anos. Eu vim para essa casa, eu tinha 3 meses de idade. Né? E aqui eu cresci, com 20 anos eu saí daqui. E a única coisa, Léo, eu peço mesmo, única coisa para as pessoas, que rezem por mim. É o que eu preciso das pessoas, que rezem mesmo por mim. É bonito, por exemplo, às vezes, né, eu venho celebrar missa aqui na minha comunidade, né, quando eu estava de férias, né, estava em Moçambique, eu vinha para o Brasil a cada 2 anos, né, de férias ficava 2 meses. Um mês cuidando da saúde e um mês mesmo com os meus pais. E aí é tão bonito porque por onde eu passava, algumas senhoras diziam assim, Padre Rodinei, não esqueci, estou rezando pelo senhor, viu? Eu estou rezando, eu sou a tua madrinha de oração, viu? Eu preciso disso, sabe? Eu preciso mesmo disso, das orações. Olha só que lindo, né? Um sacerdote
que é o que nós estamos acostumados a receber oração, tendo essa humildade. Humildade, aquela humildade de Filipenses, que quando fala de Jesus, que deixou sua condição divina para se fazer um conosco. Assim o sacerdote. Eu gostaria de pedir para você, então, tomar posse, acatar esse pedido do Padre, sempre rezar por ele. E também por todos os outros padres. Podemos fazer isso agora, um momento de oração, Padre? Eu gostaria de convidar você da tua casa, da onde você estiver, para poder rezar pelo Padre Rodinei e também por todos os outros sacerdotes no dia de hoje. Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por todas as bênçãos e graças que o Senhor tem derramado sobre nós. Pela vida do Padre Rodinei, pela história, Senhor Jesus, dele, pela vocação dele, que a cada dia se confirma. Que o Senhor derrame sobre ele o teu Espírito Santo, o Senhor renovando a força, dando a ele cada vez mais um espírito de ousadia, de intrepidez, para anunciar a tua palavra com amor, mas também para ser cada vez mais um com o outro, como ele tem sido, Senhor. Que o Senhor o proteja, coloque seus anjos em volta dele, e que tudo aquilo que o inimigo possa tentar contra ele, para desviar ele do teu caminho, caia por terra, pelo poder da tua presença, pelo poder do teu santo nome. A ti, ó Mãe querida e Mãe amada, nós consagramos em tuas mãos o Padre Rodinei, para que a Senhora o guarde e o proteja, mas também incansavelmente interceda por ele, pela vocação dele. E também com ele, consagramos todos os outros sacerdotes que nós conhecemos e do mundo inteiro, principalmente aqueles que estão passando por algum tipo de dificuldade, que o Senhor possa neste momento os ungí-los e fortalecê-los, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém. Amém? E o Senhor, então, para terminar, reze por nós, né, Padre? Muito bem. Que o Senhor vos acompanhe sempre. E tenhamos sempre essa certeza de um Deus que caminha conosco. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. O Senhor esteja convosco e com vossa família. Ele está no meio de nós. E por intercessão de Maria, nossa mãe, São Sebastião, nosso padroeiro, abençoe-vos o Deus rico em misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Oh, glória a Deus! Deus abençoe Muito todos bem. vocês. Não deu pra gente ler os comentários, porque estamos longe dos aparelhos, mas depois vamos ler. E Deus abençoe vocês, suas casas. Obrigado, né? Muito obrigado, Léo. Obrigado, Pai. Obrigado Até cada mais. um da nossa querida paróquia de São Isso. Sebastião e outros também que entraram de Amém. outras paróquias, amigos, enfim, Amigos. né, que estão O aí. meu caiu Muito toda obrigado. hora aqui, voltou agora, mas estamos fortes aí. ali. Amém. Que Deus Tchau, tchau. abençoe a todos, uma excelente, abençoada noite. Amanhã, que horas? 6 horas da manhã, Léo. 6 horas, oração da manhã. Que Deus nos O abençoe. senhor, né? Sim. Eu também. E à noite tem missa amanhã. Amanhã tem missa à noite. Lá na São Amanhã Sebastião. na São Sebastião, amanhã. Mas às acompanha pela 19, internet nós, isso, né? Às 19 horas, não é? Então nós temos a nossa missa. Às 19 horas o Santo Terço e às 19h30 a Santa Missa. Que Deus vos abençoe, vos guarde e vos proteja sempre. Amém. Amém.